Vamos lá, gente. Vamos pregar. Deuteronômio capítulo 5. Deixa eu entrar aqui na mensagem de Deus. Como eu estava dizendo de manhã, ficou difícil para mim, né? Porque nós ouvimos nos 2 últimos domingos aí 2 mensagens muito boas. E eu não sei pregar bonito, né? Como eles pregaram. Eu não sei pregar bonito assim, né? Eu fico encantado, irmãos, quando eu vejo as pessoas pregarem bonito. Eu não sei pregar bonito. Mas ouvimos 2 mensagens, uma através do Leandro, né? Sobre o papel de Cristo para nos levar à eternidade, né? E a Luciana dizendo que para vivermos na eternidade, nós temos que viver em amor neste tempo. Então foram 2 mensagens muito fortes que nós ouvimos nos últimos 2 domingos. E nós queremos trazer algumas coisas aqui para possamos também refletir aqui nessa noite. Amém? Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. Vamos ler juntos? Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Amém? Vamos dizer a última parte junto? Diga assim comigo: assim tudo iria bem com eles e com seus descendentes. Amém? A eternidade, amada, é algo que sempre esteve, sempre está no coração de Deus. Deus não criou o homem para morrer. O inferno não foi feito para o homem. Deus criou o homem para viver eternamente. É por isso que nós vamos ver lá de Gênesis, Deus falando sobre a eternidade, mostrando para o homem o desejo dele de ter com o homem essa vivência eterna, esse compromisso eterno, essa relação eterna. Então sempre este foi o desejo de Deus. E como nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 5, Deus disse que, né, quem dera que eles estivessem sempre com o coração disposto para temer-me e para obedecer-me, porque assim tudo iria bem com eles e com os seus descendentes, com a geração que viesse. Então esse é o desejo de Deus, essa é a vontade do Senhor. E Deus, Ele quer isso, e nós precisamos com isso parar e refletir sobre isto, da importância desta era, deste tempo chamado eternidade, e também parar e refletir sobre como nós vivemos hoje, como estamos vivendo hoje, como está, né, a nossa vida hoje, o que tem nos movido, qual a perspectiva que está dentro do nosso coração, dentro da nossa vida, dentro do nosso ser. O último censo, irmãos, ele assusta muito a gente, porque ele traz algo que ele mexe com a gente, aonde dentro do censo ele traz uma pesquisa que está quase próximo o número de pessoas que confessam a fé cristã fora da igreja, semelhante àqueles que estão dentro de uma igreja. Então o que leva um grande número de pessoas a perder essa perspectiva, a perder essa mensagem de eternidade, porque nós sabemos que a palavra do Senhor diz que aquele que permanecer até o fim, esse é que será salvo. Então há um princípio, há um início, mas é necessário que se vá até o fim, até o processo final daquilo que é proposto para a nossa vida. E é por isso que Deus disse: olha, quem dera que eles entendessem isso, que eles tivessem essa disposição no coração, para que tudo fosse bem para eles. E Deus sempre quer
o melhor para a nossa vida. E Deus, Ele preparou, e Deus, Ele sempre está preparado em tudo para nós. Apocalipse capítulo 21, leia comigo lá. O Senhor, Ele já traz para nós a visão profética, aonde Ele já traz já a revelação daquilo que Ele já tem preparado para nós. Apocalipse capítulo 21, ele diz o seguinte, versículo 1: Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Olha aqui para mim. João, dentro da sua visão, ele diz que ele já viu já um novo céu e a nova terra, porque Deus vai fazer tudo novo para nós. Deus vai restaurar tudo para nós, para que nós possamos viver com Ele na eternidade. E Ele disse que viu esse céu, Ele viu essa terra descendo, e a cidade numa forma ornada como uma noiva, onde foi preparada para encontrar com o seu noivo. E diz que o Senhor, Ele virá morar conosco, está conosco. Ele será o nosso Senhor, Ele estará conosco. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Pois a antiga ordem já passou. Que ordem é essa? Nós sabemos que a palavra do Senhor expressa que o salário do pecado é a morte. Quando houver o início da eternidade, amado, é porque houve um fim da tendência do homem ao pecado. O homem foi restaurado. Nós encontramos com Cristo, fomos arrebatados. Estando vivo ou morto, nós vamos de encontro a Cristo, como Paulo escreve aos Tessalonicenses. E ali o nosso corpo vai ser transformado num corpo de glória, num corpo que não tem mais tendência ao pecado. E essa sentença que existia sobre nós, ela será anulada, ela já passou. Não existirá mais morte para nós, mas somente a vida eterna. Olha o que diz a partir do versículo 23. A cidade não precisa de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro e a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Olha a importância, meu amado. A palavra fala que essa cidade será iluminada pelo nosso Deus. Ele será a luz, a candeia. Lá nós não vamos precisar de semig, nem de copasa. Deus será a nossa fonte, nosso sustento. Amém? Lá estará aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, o nosso nome é escrito no livro da vida. E
no grande dia do início, né, da eternidade, onde nós vamos começar a viver a eternidade, nós seremos chamados pelo nosso nome. Nós estaremos ali juntamente com o Senhor, morando nessa cidade, vivendo essa realidade que Deus tem para a nossa vida. Mas o versículo 7 também diz que o vencedor herdará tudo isso, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Então, amados, nós precisamos também parar e refletir, porque também vai haver uma segunda morte, e não é uma morte física, mas uma morte espiritual. Pois aqueles que morrerem sem Cristo, eles vão passar por uma segunda morte, e uma morte agora que os levará para uma condenação eterna. Assim como tem uma palavra de vida eterna, também tem uma palavra de morte eterna. E essa decisão, ela é nossa. Nós precisamos saber de tudo isso, pois isso é uma decisão pessoal que nós temos que tomar durante o processo da nossa vida. Porque o Senhor, Ele se aproxima do homem, Ele faz a proposta, Ele demonstra o lugar, mas Ele não obriga o homem a ir para lá. Deus nunca vai chegar perto de você e vai dizer para você: ó, você é obrigado a ir para a terra que manda leite e mel, para Nova Jerusalém. Jesus, lá em João 14, ele disse: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, vou vos preparar lugar, e quando estiver preparado eu voltarei para vos buscar. Mas nós temos que estar preparados para isto. Nós temos que estar preparados para este processo, para aquilo que Deus tem para a nossa vida, porque o Senhor jamais vai nos obrigar a ir. E este processo, né, de vida, ele tem muitas vezes feito muitas pessoas perderem, né, essa grande oportunidade, essa grande ápice, que é viver uma vida eterna. Porque, irmãos, essa vida nossa, ela é muito boa. A gente passa muitas coisas nessa vida, né? A gente enfrenta muitas coisas nessa vida, mas ela é muito boa. Eu fico imaginando a vida eterna, irmãos, na presença do Senhor, né? Aonde nós vamos desfrutar de tudo do Senhor, aonde Deus ali trará e estará sempre nos sustentando. Não haverá dor, não haverá choro, não haverá enfermidade. Olha que coisa maravilhosa que Deus tem preparado para nós, irmãos. Que coisa gloriosa. Mas isso é uma decisão pessoal. Isso é algo pessoal que eu preciso de ter e você precisa de ter. São decisões que nós precisamos tomar todos os dias no processo da nossa vida. Nós precisamos tomar. O que vai me mover? O que me move? O que me atrai? O que me conduz? Nós precisamos parar e refletir sobre isto. Como Deus disse, que quem dera, que bom que eles entendessem isso, que eles compreendessem isso, porque tudo daria bem para eles, para a descendência deles. Este é o desejo de Deus, e nós precisamos, amado, a cada dia estar preparado para isso. E eu fico encantado com esse texto de Filipenses capítulo 1. Eu quero ler junto com você, quando Paulo, ele aqui preocupado com a igreja, ele escreve, e ele diz algo aqui assim que mexe com a gente, porque ele diz, Filipenses capítulo 1, versículo 21 em diante, ele diz o seguinte: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher
Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Olha aqui para mim, amado. Olha uma pessoa que tem uma convicção do processo da sua vida. Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu vivo Cristo, meu viver é Cristo. Eu vivo Cristo, a minha vida é Cristo. O meu dia a dia é Cristo. Se eu morrer, para mim é lucro. É lucro para mim. Paulo, ele escreve dizendo que ele foi aos céus dos céus. Ele teve visões extraordinárias que ele não pôde nem revelar para nós. Paulo sabia do grande encontro que ele teria para viver a vida eterna. E aqui ele escreve dizendo o seguinte: olha, eu vivo Cristo. Se eu morrer é lucro para mim. Mas também eu estou apertado também. Eu estou também constrangido, porque isso me leva também a querer ficar com vocês, ajudar mais vocês, a estar mais com vocês, a estar mais junto. Porque Paulo também olhava para a igreja e olhava também muitos irmãos que ainda não estavam ali, talvez preparados. Mas Paulo tinha uma convicção muito forte disto. Paulo demonstra um projeto definido na sua vida, o estar preparado para viver essa realidade. E a sua grande convicção se demonstra na vontade de Cristo. E esse desejo, essa preparação, ela tem que estar na nossa vida. Nós precisamos saber a cada dia aonde nós queremos chegar, o que nós queremos, qual a forma de vida que nós queremos. Porque, amados, é muito comum sabermos das coisas e irmos vivendo uma vida comum e esquecemos de algo mais importante para a nossa vida. Vamos construindo projetos, projetando muitas coisas, lutando por eles, e muitas vezes eles não são ruins, nem sempre vai estar na nossa relação de pecado, mas muitas vezes ele vai nos afastando de Deus. Isso é algo que nós precisamos parar e pensar sobre isso. O que está nos movendo? Eu não estou dizendo aqui que você não deva fazer um projeto, não é isso que eu estou dizendo. Mas nós vivemos um tempo hoje de uma geração perdida. Não sabe o que é estar em Cristo, não sabe o que é permanecer em Cristo, o que é esperar em Cristo. Vemos um tempo hoje onde há muitos projetos, até mesmo ouvidos pela igreja, que tem levado as pessoas a perder o mais importante do processo, que é a vida eterna. E muitas vezes não tem se falado sobre isso, a pessoa não tem parado para pensar sobre isso, e faz projetos, se constrói. Mas e aí? Quando chegar aquele grande dia, aquele grande momento, será que o teu nome vai estar escrito lá naquele livro, onde o Senhor vai te chamar? Nós precisamos de parar e refletir sobre isso. Porque a gente, como ser humano, nós temos uma grande tendência a acostumar com as coisas, inclusive com as coisas erradas. Acostumar tanto com as coisas, que muitas vezes cometemos algo e nem percebemos. Eu estava compartilhando com os irmãos de manhã. Esses dias cheguei lá em casa nervoso, né? Cheguei lá em casa nervoso, falei: Kátia, você não acredita? Fiz uma burrada hoje. O que foi daí? Eu passei naquele radar. Eu passo lá 10 vezes, eu passei lá 100 vezes naquele radar. Passei lá. Passei mais de 60 no radar. Já cansei de passar. Orei, irmãos, falei: Deus, tem misericórdia. Toca lá na Transcom, foi só essa vez. Não teve jeito, irmãos. Não teve jeito, a multa chegou lá e tem que pagar. Estou acostumado, irmão, passar lá. Radar está lá, tem anos que o radar está lá, o abençoado está lá. Só que a gente vai vivendo a vida da gente. Eu estou dando isso como exemplo. E muitas vezes a gente não percebe que nós estamos
ultrapassando, que nós estamos errando, porque criamos um hábito de vida e um hábito errado, e que muitas vezes não está na nossa relação de pecado, porque muitas vezes nós taxamos uma relação de pecados e achamos que só aquilo é pecado, e achamos o seguinte: só aquele que prostitui que é pecado, não só aquele que mente, não só aquele que rouba que é pecado. Mas tem muitos processos nas nossas vidas, amados, que podem nos levar a tornar pecados. Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. E a gente vai vivendo isso e esquece. Esquece. Por exemplo, dinheiro. Muitas vezes a pessoa vai tanto atrás de dinheiro, ele acaba querendo aquilo como um amor. E Paulo escreve que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a pessoa vai tanto atrás de dinheiro, que vai se afastando de Deus, vai esquecendo de Deus. E Jesus diz que não tem como servir a dois senhores. E quando Jesus fala sobre isso, Jesus usa a palavra Senhor no mesmo sentido, usando a mesma palavra no hebraico, trazendo o dinheiro como Senhor, como um Deus, como Mamon, um Deus. E não tem como servir. Eu não estou dizendo, não é errado ter o dinheiro, mas nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes nós vamos tanto atrás de tantas coisas, isso acaba tornando uma ganância, e nós esquecemos que a ganância é pecado, esquecemos que a vaidade é pecado, que a cobiça é pecado, porque criamos, rotulamos, né, uma regra de pecados, criamos uma regra de pecados e achamos isso é pecado, e a gente vai vivendo a vida da gente. Só que, amado, um dia vai acontecer como aconteceu comigo. A multa vai chegar. Não adianta você orar, falar: Deus, misericórdia, Senhor. Deus vai falar: filho, infelizmente o salário do pecado é a morte. E aí não tem jeito, porque Deus, Ele não passa por cima da sua palavra. Eu estava dizendo aqui de manhã, muitas vezes a gente vai ter que dizer não para o processo das nossas vidas. É outra coisa difícil, porque talvez nós vamos ter que dizer não, porque talvez uma decisão nossa pode tornar um pecado. Que isso, pastor? Misericórdia. Sim. Talvez Deus nos convoca para algo, para uma oração, para um tempo de jejum, para um tempo de consagração, e a gente tomou outra decisão. Eu vou passear, deixa eu dar um exemplo, que eu vou passear lá no shopping. É errado passear no shopping? Não. Mas tem hora vai ser, porque Deus te comissionou para outra coisa, para outra hora, para outro momento. Deus te direcionou para outra coisa. Lembra daquela parábola que Jesus conta, que o pai chega perto do filho e diz para ele: filho, vai lá trabalhar na roça, vai lá ajudar os trabalhadores. O filho vira para o pai e diz: eu vou. Quando o pai vira as costas, ele não vai. O pai ordenou, mas o filho não foi. Então o processo da nossa vida é um processo que precisa ser vigiado, cercado em todo o tempo. O grande desafio não é saber sobre a eternidade, porque isso está dentro de nós, mas é vivemos a vida de forma a estar preparada para ela. Só saber da eternidade não vai resolver a situação, mas nós temos que viver preparados e nos preparar para ela. E a preparação é algo nosso, Deus já nos deu. Jesus disse: eu vou preparar lugar, fica tranquilo. João, na sua visão, como nós lemos aí em Apocalipse 21, João já teve a visão da cidade descendo, ornada, linda, maravilhosa, como
como a noiva. Na visão ele disse: lá não vai precisar nem ter luz, porque o próprio Cristo será a candeia, será a lâmpada daquela cidade. Então a cidade já está preparada, a eternidade já está preparada para nós. Somos nós que precisamos agora de nos preparar para isto. Olha o que Paulo diz em Filipenses: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo sabia, Paulo tinha uma definição na sua vida: se eu morrer hoje é lucro, se eu viver, eu vivo por Cristo. Mas Paulo diz o seguinte: mas se eu viver na carne, eu vou dar fruto, porque eu preciso dar fruto, porque eu preciso de produzir, porque eu fui chamado para produzir. Se eu continuar vivendo na carne, o meu corpo tem que produzir fruto. A minha obra, eu tenho que ter obra. Não é só viver, não é só estar aqui, mas eu preciso de produzir algo em favor da igreja. Eu preciso de produzir algo em favor do corpo. Eu posso morrer e estar com Cristo hoje, vai ser lucro para mim. Mas se eu viver, eu vou viver para Cristo. Mas eu vivendo para Cristo, eu preciso produzir. Eu preciso de fazer algo pela igreja. Eu preciso de produzir algo para o corpo, porque senão também não tem razão de eu estar aqui. Certa vez os judeus queriam matar Jesus. João capítulo 5, versículo 17. Porque Jesus estava trabalhando no sábado. Os judeus disseram para: vamos matar esse cara. Sábado não é dia de trabalhar. E eles começam a questionar Jesus. E Jesus vira para eles e responde: o meu pai trabalha até agora e eu não vou trabalhar? Se o meu pai está trabalhando, eu não vou trabalhar? Se Deus está trabalhando, nós precisamos também trabalhar. Se Deus está preparando o homem para a eternidade, nós como igreja temos que estar neste projeto. Nós também temos que estar neste alvo. Nós temos que estar misturado neste projeto e produzir para o reino, para levar um número maior de pessoas que nós pudermos para a eternidade, juntamente conosco, dando fruto, trabalhando. Porque nós vivemos em Cristo, para Cristo, e nós precisamos de produzir para Cristo, produzir para Ele. Porque Deus está trabalhando, irmãos, até agora. Deus não desistiu daquela pessoa que está lá nas drogas. Deus não desistiu daquela pessoa que está lá na idolatria, na feitiçaria. Deus não desistiu daquela pessoa que está lá na rua. Deus não desistiu. Deus não desistiu. Deus não desistiu daquele povo ali no Jequitinhonha. Deus trabalha em favor deles. Eu estava vindo com meu cunhado. Foi com você, não foi, Cristian? Semana? Ali em frente, Novos Tempos ali. Aquela menina na rua lá. Foi com você, não? Eu estava vindo com alguém de carro. Uma menina jovem, vendendo bala ali, estava noiada. Uma jovem, devia ter o que? No máximo 19 anos. Falei: meu Deus, olha que situação. Deus precisa de ajustar alguém para cuidar dessa pessoa. E nós precisamos de produzir frutos, amados, frutos. Deus deseja o bem de todos para sempre. Para sempre. Eu sempre que estou preparando mensagens, eu gosto de perguntar, né? Sempre eu pergunto para a Kátia. Sempre eu faço umas perguntas assim meio indiretas para Ana Carolina, para alguém, para saber se eu estou indo mais ou menos no rumo correto da mensagem. E eu estava falando aqui de manhã que eu quero que Kátia comece a pregar, para mim parar. Porque, irmãos, não é porque é minha esposa não, mas eu vou falar uma frase aqui que ela falou que é muito forte. E eu perguntei para ela, falei: Kátia,
nesse desafio nosso da vida, né? Nesse desafio nosso da vida, o que nós podemos fazer para não ultrapassar, para não tornar em pecado aquilo que muitas vezes não está na nossa relação de pecado, não está na nossa lista de pecado? O que você acha que a gente deve fazer? O que você acha que a gente pode fazer? E Cátia colocou algo assim: colocando tudo na nossa vida diante da grandeza de Cristo. Se o processo ou a escolha da nossa vida forem maiores que Jesus, então temos que mudar a nossa visão e realização. Eu vou repetir para você entender. Todo o processo da nossa vida tem que ser colocado diante da grandeza de Cristo. Cristo tem que ser maior do que tudo em todo o processo da nossa vida. Cristo tem que estar à frente de tudo. Todo o processo da nossa vida nós temos que colocar diante de Cristo. Se Ele for maior que Cristo, nós precisamos mudar a nossa visão e a nossa realização. Porque se o processo e a escolha da nossa vida forem maiores que Jesus, então nós temos que mudar a nossa visão e realização. Porque, amados, a nossa vida aqui nessa terra não pode ser só uma passagem. Nós não podemos passar nessa terra simplesmente de passagem. Deus não nos chamou para morrer no deserto. Deus não nos chamou para morrer no deserto. Deus nos chamou para uma terra prometida. A herança, amado, maior está para vir. Amém? Não podemos, como a nação de Israel, se perder no deserto. Sempre as decisões das nossas vidas têm que ser postas na balança e saber que peso que dará resultado na nossa vida. Porque o processo da nossa vida não pode ser maior do que Cristo. Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo aquilo que nós vamos realizar, nós precisamos colocar na balança. Se for maior do que Cristo, irmão, se for maior do que o Senhor, nós precisamos de mudar o projeto, riscar, rasgar, fazer um outro projeto, fazer uma outra realização. Porque senão nós vamos entrar por um caminho, e talvez esse caminho não vai ter volta, e o fim dele pode ser morte. Então nós precisamos de tomar muito cuidado com isso. Porque a vida, ela foi nos dada, foi nos confiada, para que a gente tome a decisão que a gente quer para a nossa vida. Deus nunca vai obrigar. Deus nunca vai obrigar. Ontem estava conversando com uma pessoa, e a mãe dela tem envolvimento com drogas. Nós arrumamos a casa de recuperação, levamos ela. Ela ficou lá um tempo, mas não quis ficar. Está morando na rua. É a decisão da pessoa. É uma decisão que ela tomou. Todos os dias nós precisamos tomar decisões na nossa vida, amado. Nós precisamos ser movidos por algo que vai nos jogar para cima, que vai nos manter de pé, que vai trazer perspectiva à nossa vida. Porque a vida eterna, ela não vai ser preparada, ela já está preparada para nós. A decisão de entrar nela é minha e sua. Cristo já inaugurou o caminho para nós. O caminho já foi inaugurado. Nós precisamos viver e demonstrar isso a cada dia dentro do processo da nossa vida. E essa escolha é nossa. E hoje nós estamos diante da mesa, aqui bem posta, que traz os símbolos da morte e da ressurreição de Cristo. Porque a ceia não fala só da morte, ela também fala da ressurreição.
Porque a palavra diz que quando nós participamos da ceia, nós participamos em memória de Cristo. Não da memória de alguém morto, mas da memória de alguém que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Vive e vive e vive e está entre nós. A ceia nos faz lembrar isto, nos faz recordar isso e voltar a nossa mente para isso, para que possamos viver e preparar a nossa vida a cada dia para o grande encontro com o Senhor, para o grande momento com o Senhor. Eu gostaria que você ficasse sobre teus pés agora, enquanto os diáconos venham à frente para nós ministrarmos a ceia.